Olá pessoal, Arquivologia, vamos continuar nossas aulas e agora, como a gente já viu sobre a questão de documentos, o gênero do documento, a natureza do documento, a espécie do documento, onde que eles devem ser arquivados, se no arquivo corrente, no intermediário, né, ou no permanente, vai ter valor histórico ou não, né, se a gente viu isso, quem comanda, quem coloca as regras normativas que estão com o CONARC, né, as leis do 8.159 de 1999. Então a gente coloca a gente viu isso aí tudo com vocês nesses 3 primeiros blocos. Então nesse bloco aqui, como a gente já tinha visto um monte de coisas, essa quantidade de assuntos, né? Eu resolvi então colocar para vocês aqui a questão de uns exercícios, justamente com a revisão de tudo que eu falei com vocês até agora. Logicamente tem muito mais coisa ainda, né? Realmente tem muita coisa para a gente falar ainda, mas a gente tem que colocar aqui a questão dos exercícios aqui que eu vou colocar, que justamente a gente começa uma revisão, acho que fica mais fácil da gente entender e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Que eu falei com vocês, são normas, né? Se são normas, a gente tem que, muitas vezes, decorar sobre esses assuntos, né? Simplesmente cai muito sobre falar a questão dos documentos. Aquilo que eu falei com você de arquivo corrente, a transferência para o arquivo intermediário, o recolhimento para o permanente, aquilo é uma questão de prova. Aquilo sempre que é questão de prova mesmo. E a questão de documentos, por exemplo, né, a questão da espécie, o gênero do documento, a natureza, também é uma questão boa de questão de prova, tá? Sobre isso aqui. Praticamente sobre o CONARC ou SINAC, quase que não tem quase que assunto sobre nenhum sobre eles, na questão da prova. Então vamos lá nos exercícios. Vamos ver se a gente tira algumas dúvidas aqui nesse exercício, tá? Primeiro exercício. Corpo de conceitos e métodos originalmente desenvolvidos no século XVII e XVIII, com o objetivo de provar a autenticidade e a fidelidade dos documentos. Essa definição corresponde ao conceito de, faça essa questão, né? Essa é aquela questão que o pessoal faz, né, para ninguém errar, não é verdade? Porque geralmente eles não fazem muita questão muito complicada em arquivologia, não. Vocês vão ver aqui as questões, né? Foi retirado de concursos passados. Então, esses concursos geralmente são mais a questão de objetivo. Então, preste bem atenção nisso aqui. Corpo de conceitos e métodos, já vi no século XVII, XVIII, com o objetivo de provar, né? Ser fiel aos documentos. Essa missão corresponde ao conceito de paleografia, não sigilografia, arquivologia, filologia e diplomática. Logicamente que a resposta é arquivologia. Aqui geralmente começou em 1789, que eu falei com vocês, depois do período da Revolução Francesa, que houve necessidade de autenticar, de provar, de fidelizar os documentos, né? Ser fiel às provas, né? Principalmente disso, mostrar as coisas, provar as coisas. Como começou nesses séculos aqui, praticamente aqui é século XVIII, tá? Que praticamente a marca é a Revolução Francesa, tá? Que aí o pessoal começa a investir, principalmente a educação, mesmo com Napoleão Bonaparte, começa a ser uma educação aberta à população, tá certo? Então a arquivologia é a primeira resposta da número 1. A número 2, a questão número 2. Julga os itens a seguir em certos ou errados. Os arquivos são constituídos apenas por documentos, suporte papel? Claro que não, né? Pode ser imagens, filmes, CDs, DVDs, não é verdade? Então não é só papel. Então é erradíssimo isso aqui. Esse aqui é errado mesmo. Os arquivos, assim como as bibliotecas, são formados por documentos produzidos e confortados com objetos culturais. Deixa eu colocar isso para vocês aqui, ó. Até voltar aqui. Eu vim mostrar para vocês aqui sobre isso aqui que eu tinha começado a falar com vocês aqui, ó. Voltando aqui. Aqui, ó. O arquivo é importante que ele vai dispor de pessoal qualificado, instalação em local apropriado, tá? Essa instalação em local apropriado, geralmente, é o local que tem uma luminosidade
boa, 55 mais ou menos por cento. Uma temperatura que varia de 22 graus. Você você já viu que praticamente esses arquivos vão ficar, tem que ter mais frio mesmo. Nosso país é muito tropical, muito quente. A questão do nosso papel, ele tem uma acidez muito grande. Então a gente precisa de um local apropriado, funcionário suficiente para saber manusear aquilo ali, tá? Dispor de material adequado, usar sistemas racionais de arquivamento. Isso aqui eu não falei com vocês aqui no caso, porque a gente vai aprender isso, tá? Sobre os sistemas, como vai arquivar, se vai ser numérico, se vai ser ABC, se vai ser 1, 2, 3, entendeu? Para ser fácil, tem que ser o mais fácil possível. Separar os documentos, enviar o arquivo ou não. Então a gente precisa, é importante que o arquivo disponha disso, tá? De pessoal qualificado, local apropriado, materiais adequados, saber onde que vai arquivar, tá? E separar os documentos para enviar para o arquivo ou não. A diferença de questão de biblioteca. Biblioteca, os documentos que estão na biblioteca, em sua maioria impresso e não produzido pela instituição que está inserida, de forma ordenada para estudo. Conjunto de material, biblioteca, em sua maioria impresso, e não produzido pela instituição, não produzido pela biblioteca, de forma ordenada para estudo, pesquisa e consulta. Certo? Na biblioteca é diferente da questão do valor administrativo do que tem do corrente. Os arquivos, ele pode ser funcional para aquela empresa, para aquele comércio, para aquela instituição pública, tá? Agora, para a biblioteca, ele não foi produzido, porque documento produzido para a instituição, documento produzido para o STF, documento produzido para o TRE, documento produzido para uma firma, para uma empresa, ele produziu. A biblioteca não é produzido ali, geralmente vem de forma, então você ordena aquilo, então geralmente vem impresso, principalmente os livros, né? Geralmente ainda tem muita questão dos livros, e ele vai servir para consulta e para pesquisa. E aí, outra coisa também, os museus, que é uma instituição de interesse público, criada com a finalidade de conservar, estudar e colocar peças. O museu, ele já se refere praticamente ao arquivo permanente, não é? Você tem valor histórico e vai a questão para o museu, para o acervo. Esse acervo dos museus aí, por exemplo, que vai, onde que vai ter esse acervo? Vai ter os documentos que têm valor histórico e vão ficar arquivados, tá? De uma maneira que para consulta geral. Então, geralmente tem ali no museu documentos ostensivos, sem restrições, para consulta da população, entendeu? Então, o museu é um acervo, onde tem os documentos que vão estar arquivados e são geralmente ostensivos, porque pode ser consultado por todas as pessoas, tá certo? Então, voltando ali na questão da nossa perguntas, né? Vamos olhar aqui a questão das perguntas que a gente estava fazendo. Então, vamos lá. A primeira questão, a gente falou aí, arquivologia, que é a resposta. A número 2, julgo os itens a seguir ou certo ou errados. Os arquivos são constituídos apenas por documentos postos de papel. Está errado, que eu falei com vocês. Os arquivos, assim como as bibliotecas, são formados por documentos produzidos e conservados com objetivos culturais. Com objetivo cultural é a biblioteca, não são os arquivos com objetivo cultural. Ele pode até ser, mas são formados por documentos. Os arquivos não têm só documentos com objetivo cultural. Ele pode ter até objetivo, alguns culturais, mas geralmente os arquivos têm valor administrativo. É o que está precisando. O TRE, o STF, né, os outros órgãos do governo, não precisa, novamente, não tem, né, ser totalmente cultural. A biblioteca, sim, totalmente cultural. Então, está errado. 3. Os documentos de arquivo são produzidos em um único exemplar ou em ilimitado número de cópias. Ilimitado está errado. Os arquivos realmente são produzidos em um único exemplar. Realmente são. Tem que ser mesmo, em um único exemplar só. Mas ilimitado número de cópias está errado. Tem que ter limitação. Você não pode fazer muita cópia daquele documento. Perde a veracidade dele, entendeu? Perde. Então, um documento, por exemplo, Mona Lisa.
até colocar que o obra de arte pode ser também um documento. A Mona Lisa, por exemplo, reflete a questão do Renascimento. Não é o quadro mais bonito, mas é o mais valioso, porque praticamente retrata Leonardo da Vinci ali a questão do Renascimento, do antropocentrismo, né? O homem ser o centro do universo, contra a teoria da igreja que Deus representava tudo. Então, aquilo ali é importante, aquele quadro da Mona Lisa. Então, eles já fizeram umas 6 cópias dele, porque ele fica no Museu do Louvre, então ele não sai. Né? Então, é uma cópia pequenininha, fica numa redoma de vidro, né? Então, não sai dali. As 6 cópias que eles fizeram, que passava pelo mundo, para todo mundo querer ver nos museus pelo mundo todo, até as 6 cópias agora vão parar de sair. Pararam de sair, quem quiser ver a questão de Mona Lisa vai ter que ir no Museu do Louvre, o quadro original, só vai ter ele, tá? Que para eles está perdendo a veracidade, perdendo porque o pessoal não ia lá a questão do Museu do Louvre. Então, se quiser ver Mona Lisa, o quadro Mona Lisa, tem que ir agora a questão do Museu do Louvre, tá? E já as 6 cópias dela praticamente não vai ter mais, tá certo? Os documentos de arquivo são produzidos em um único exemplar ou ilimitado número de cópias, tem que ter limite, tá? Mesmo o quadro da Mona Lisa, que era 6, que era o limite, eles não querem mais. A principal finalidade dos arquivos é servir de administração, claro. Eles constituem, no decorrer do tempo, a base do conhecimento da história. Tá? Então, por exemplo, a finalidade dele é servir de administração. Para que ele está sendo usado ali. Com o decorrer do tempo, ele pode se tornar história. Pode se tornar. Tá? Ele pode. Para onde que ele vai se tornar? Ele vai para um arquivo permanente e pode se tornar história. Isso é verdade. Correto é essa aqui. A solução errada. A função principal do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental sob sua guarda. Exatamente, tá vendo? A função principal do arquivo é tornar disponível as informações. Isso é a finalidade do arquivo. A finalidade dele é servir de administração. Coloca isso como método para vocês aqui, ó. Servir de administração. Com o passar do tempo ele pode virar história, tá? Tornar disponíveis as informações contidas. Tornar disponível. Não é? O arquivo, onde você vai ter tornar disponível? No arquivo corrente. Ok? Ele pode passar depois, transferindo para o intermediário? Pode ou não pode? Pode. Então, é disponível informação contida. Ok? Então, os dois aqui, número 4 e número 5, estão corretas. Todas as duas aqui. Tá bom? Número 3. Os documentos existente, a pergunta fácil, nos diversos setores da CAESP e que estão em curso, sendo objetivo de consultas frequentes, compõem o arquivo da fase inativa, corrente, permanente, inicial, vigente. Corrente, né? Estão em curso, consultas frequentes, permanente, aqui pode virar história ou ser eliminado, tá bom? Então não está errado. Não tem nada de inicial também não, viu gente? Está fora isso aqui, tá certo? Os 3 ciclos é corrente, intermediário, permanente. Então aqui é consulta frequente, corrente, letra B de bola. 4. Julguem os itens de certo ou errado a partir dos conceitos básicos de arquivo. A literatura apresenta algumas semelhanças e diferenças entre bibliotecas e os arquivos. Mais uma vez, biblioteca e arquivo. Bibliotecas conservam seus documentos para fins culturais. Certíssimo, né? Claro, a gente vai lá para consultar. E os arquivos constituem documentos para fins funcionais. Certíssimo, não é verdade? Então, como a gente colocou naquela outra questão aqui, né? Aqui está passado aqui. Que é, o objetivo principal dele é servir para consulta funcional. Então, certíssimo essa aqui. A primeira está certíssima. Certo. 2. Uma das finalidades do arquivo é servir de base para o conhecimento da história. Não é verdade? Uma das finalidades, não é todo o arquivo, entendeu? Pode ser eliminado, mas se ele tiver caráter histórico, ele vai ser conhecimento para a história. Uma das finalidades, presta bem atenção na pergunta. A função básica dos arquivos é possibilitar ao usuário o acesso rápido e precisas informações deixadas sob sua responsabilidade de guarda. Então, a função básica do arquivo é possibilitar o acesso rápido às informações. No corrente,
ou até intermediário. E uma das finalidades dele é servir para conhecimento histórico, se ele tiver valor histórico. Certíssimo isso também. Mais uma vez, certo aqui. O acervo é o local, é um conjunto de documentos mantidos sob guarda de um arquivo. Certo. O acervo, que eu já falei com vocês, né? O acervo é o conjunto dos documentos. Então, tem um acervo, onde está a questão, onde, o local ali, onde está o conjunto de documentos que estão sendo arquivados. O acervo, por isso que eu falei, o acervo de Getúlio Vargas, o acervo do presidente Tancredo Neves, entendeu? O acervo do Memorial Ayrton Senna. Então, esses têm os acervos, que estão o quê? Documentos que foram arquivados, que têm valores históricos. Tá certo? Então, colocando aqui, ó. Então, tá certo também. A permuta de documentos é utilizada pelas instituições arquivísticas. Errada. Não tem permuta de documentos. Você não empresta documentos, você não faz permuta. Documento é único. Evite cópias, muitas cópias dele, tá? Tem limitação de cópias. Ele não é coisa de colecionador. Não é de colecionador. Não é permitido permuta de documentos, tá? Isso está errado. Então, a permuta de documentos é utilizada pelas instituições arquivistas. Errados. Os documentos produzidos no âmbito da instituição, mesmo que não estejam em suporte papel, são considerados documentos de arquivo. Claro que sim. Não é só papel, né? É fita, que eu falei com vocês, é vídeo, é tudo, tá? Documento não é só de suporte papel. O suporte é onde que está. O suporte que eu falei com vocês é onde que está arquivado, o que está sendo arquivado ali. Ou se é uma fita, ou se é um CD, ou um disquete, alguma coisa assim. Ou papel, tá? É dessa forma. 6. A função principal dos arquivos é facultar, facilitar o acesso aos documentos. Claro que sim, tá? Então, a função principal dos arquivos é facilitar o acesso aos documentos. Então, está vendo aqui? Então, um arquivo, biblioteca é feita, né, para fins culturais. O arquivo constitui documentos para fins funcionais, para as empresas, para o serviço público, tá? O arquivo, a função básica do arquivo é possibilitar ao usuário o acesso rápido e preciso à informação. Ele tem uma finalidade que no final, no permanente, ele pode ter conhecimento histórico. A função principal do arquivo é facilitar o acesso de documentos. Tá vendo? Isso tudo é questão do arquivo. O acervo é onde que está o conjunto de documentos que fica no arquivo, que aí pode ser corrente, pode ser intermediário e pode ser permanente. Tá? Permuta não é permitido. Tá bom? Os documentos não precisam ser suporte papel. Então, mesmo que não estejam em suporte a papel, são considerados documentos de arquivo, ok? Então, a errada que está aqui, ó, a única errada que está aqui é número 4. Essa está errada, que a permuta é utilizada pelas instituições arquivísticas, está errada. 5. Acerca dos arquivos e do ciclo vital dos documentos, qual que é o ciclo vital do documento? Que a gente já falou a questão do ciclo vital, corrente, intermediário e permanente. Do corrente você faz uma transferência para intermediário. E do intermediário você faz um recolhimento para o permanente. Ok? Então, acerca dos arquivos e do ciclo vital do documento, assinala a opção correta. De acordo com o ciclo vital dos documentos, os documentos classificados como de fase intermediária são de uso eventual para a instituição produtora. Certíssimo, não é verdade? O intermediário, ele é pouco utilizado. Qual que é muito utilizado? O corrente. O intermediário, ele é utilizado menos. Ele tem que ficar junto com o corrente? Não, tem que ficar afastado, num local de fácil acesso, para ser mais rápido a questão da informação se precisar. Tá? Então, ele é pouco utilizado. Combinado? B. Objetivando a facilitar a recuperação das informações em um curto período de tempo, os documentos que compõem a fase intermediária de um processo
são preservados junto aos órgãos que o produziram. Junto, não. Eu falei com vocês que junto, não. Tá? Eles estão separados. Até falei que vocês podem pegar fogo no local, por exemplo, pelo menos você tem uma cópia de outros locais. O intermediário funciona até como isso. Tá? Até você ter uma cópia dos documentos que precisa da empresa. Toda empresa faz isso, toda grande empresa faz isso. Tá? Para não perder a questão dos documentos. Ele consegue recuperar. Se uma emissora de televisão pegar fogo, por exemplo, ela recupera, porque ela tem os documentos guardados, né, nos arquivos intermediários, tá bom? Então aqui, ó, recuperação, para facilitar a recuperação, a gente tem o setor intermediário, né? Acompanha a fase intermediária de um processo, são preservados o arquivo intermediário processado junto ao órgão que produziram. Está errado, fala mais longe. C. O conceito de arquivo abrange fundamentalmente os documentos produzidos no âmbito da administração pública. Está errado. Pública e privada. Arquivo, os documentos são produzidos na administração pública e privada. Está errado. Aqui está colocando somente na administração pública. Está errado. D. Os acervos arquivísticos são constituídos pelo mesmo tipo de suporte. Errado. Não é mesmo tipo, não. São vários tipos de suporte, como a gente colocou. Livro, né? A gente colocou de filmagens, papel, tudo. Não tem um tipo só de suporte. São vários tipos de suporte que estão os acervos arquivísticos. Atualmente, letra E, atualmente, com a evolução da arquivologia, o ciclo vital dos documentos passa por 4 fases: setoriais, correntes, inativos e permanentes. Errado, tá? São correntes, intermediários e permanentes. Essa palavra inativo está errada, tá, gente? Arquivo morto não tem, não. Setoriais é uma pertence corrente. Então, são 3. São 3 fases, não são 4 fases. Tá certo? Aí, depois a gente fazer uma pequena revisão nesse ponto aqui. Número 6. Nos arquivos, as informações ou dados cujo conhecimento ou divulgação de forma ampla e irrestrita acarrete risco à segurança do Estado e da sociedade, como também aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade, da honra e da imagem das pessoas e da intimidade da vida privada, considerado as informações. Como você sabe que a gente tem as informações ostensivas, sem restrição, para todo mundo, e tem aquela que vai ser irrestrita, né? Vai ser restrita ao Estado, aquela coisa toda, tem as sigilosas, ostensivo e sigiloso, tá bom? Então, quando está perguntando aqui, ó, cujo conhecimento de forma ampla e irrestrita acarrete risco à segurança do Estado, então, logicamente, não vai ser ostensivo, né? Se corre risco à segurança do Estado, ele não vai abrir para todo mundo, conforme, é lógico, né? Mexe com a honra das pessoas, logicamente que vai ser sigiloso, né? Disponível, nem averiguáveis, nem circunstanciais, nem classificados. Lógico que vai ser sigiloso. Sigiloso é assim, risco à segurança do Estado. Se não fosse, seria ostensivo. Entendeu? Ostensivo. Combinado? Letra A. 7. Quanto às características dos arquivos setoriais, é correto afirmar que, aí a gente até lembra aqui, ó, o arquivo corrente é o setor setorial, intermediário é arquivo central, tá vendo? Então já até dei resposta para vocês aqui. Quanto às características dos arquivos setoriais, é correto afirmar que deve-se localizar junto aos órgãos produtores, certo? Né? Esses órgãos produtores, quem produziu os documentos, que está sendo utilizado o tempo todo, uso frequente, então, arquivo corrente, não é verdade? Então, é isso aí. São essencialmente arquivos correntes, certíssimo, né? Então, arquivo corrente, o setor setorial, como eu coloquei para vocês, aquele esqueminha que eu falei com vocês, olha lá, o setor corrente, tá vendo que ele perguntou as características dos arquivos setoriais, então você tem que saber disso aqui, tá vendo? Que aqui é setorial,
Essa coisa que eu coloquei para vocês aqui é um macetinho disso aqui. Isso necessariamente você vai precisando disso aí. Pode descartar documento, de jeito nenhum, tá? Descartar documento. Realizar recolhimentos periódicos de documentos ao arquivo central, errado. Recolhimentos é do intermediário para o permanente. Aqui, ó, recolhimento, tá? Do intermediário para o permanente. Então, realizar documentos. Descartar documento, não. Descartar documento, você vai fazer isso no intermediário. Você vai descartar ele aqui. Você vai passar o recolhimento, você descarta o documento e aí ele vai ser eliminado ou vai ser consulta histórica. Combinado? Então, por isso que está errado também a questão número 7 aqui. Essa letra D também está errado. A letra A e a letra B estão corretas nesse ponto aí. Tá bom? 8. Quanto ao gênero, isso é fácil, tá? Os documentos, aí você vem na questão do gênero, que eu falei com vocês, a questão das normas, do normativo, né? Então, você tem aqui, ó, se eu voltar para vocês aqui, ver aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, tipo de documento, gênero, escrito, cartográfico, essas coisas todas, se lembrar. A natureza do assunto é ostensivo sigiloso, que a gente está vendo. Você vê que as maioria das provas estão assim. E a espécie do documento, se é norma, enunciado, pronto. Então, você está vendo espécie, natureza e gênero, tá? Então, a pergunta veio em cima disso aí, ó. A número 8. Quanto ao gênero, que está perguntando aqui, os documentos podem ser definidos segundo aspectos de representação e diferentes suportes identificados como textuais, sim, né, com certeza, iconográficos também, enunciativos, aí já não é demos, aí são espécies de documentos, tá vendo? Espécie, tá bom? Vocês lembraram disso aqui. Gênero, textuais, espécie, documento, enunciativa, espécie. Textuais, sim. Iconográfico, sim. Sonoro, sim. Correto. Normativos, normas, são espécie. Espécie. Textuais, sim. Filmográficos, sim. Gêneros também. Aqui está errado. Normativos. Micrográficos, sim. Comprobatórios, espécie. Sonoros, sim. Cartográficos, sim. Normativos, espécie. Opinativos, espécie. Tá vendo? Então, os documentos assim, certo? Então, gênero, aí ó, textual, né, questão da datilografado, digitado, iconográfico, fotos, né, sonoros, de uma fita, micrográficos, microfilmagem, cartográficos, mapas, agora gênero, isso, a espécie de documentos que vem normas, opinativos, normatismos, essa que é a grande diferença aí, tá bom? Então lembra aí, gênero, espécie, gênero, tá bom? Seu aspecto, a espécie de como que ele que pode ser, como que ele vai ser, se é norma, se vai ser comprovado, se vai ser opinativo. E se o documento que a gente vai colocando aqui, o documento se é ostensivo ou se o documento é sigiloso, tá certo? Então, lembrando disso aqui, ó. Vamos lembrar esse negócio novamente aqui. Se lembrar, ó, gênero, a forma em que a informação foi registrada, se foi documento, se foi escrito, se foi geográfico, se foi fotografia, gênero, tá? Forma que a informação foi registrada. A natureza é ostensivo ou sigiloso, né, como que falou, ou a espécie de documentos, a espécie dele, se são normas, enunciativos, assentamento, esses aí que são as diferenças, tá? Cuidado nessa diferença aí, gênero, espécie, tá bom? Isso é bom você ficar sabendo aqui, e se é ostensivo ou sigiloso, essas partes do documento, ok? Encerrando esse bloco aqui, até o próximo bloco, um abraço e até mais.